Meu nome é John, esse é o laboratório 3, questão 1.1. Neste laboratório, nós implementamos o processador multiciclo. O processador multiciclo, ele usa a arquitetura von Neumann. Diferente da arquitetura Harvard, a arquitetura von Neumann, ela só tem um bloco de memória, para a memória de dados e para a memória de instruções, separados pelo barramento. No módulo superior do processador, há apenas um único bloco de memória que recebe todos os sinais necessários para a leitura e escrita. Neste único bloco, nós vamos receber o address, write data, read data, memory write e o clock. É importante salientar que o clock vai ser o mesmo de toda a CPU, não tendo nenhum divisor de frequência. Assim, todo armazenamento, tanto de instruções quanto de dados, está concentrado em um único elemento físico da arquitetura. A seleção entre memória de instrução e memória de dados é realizada automaticamente pelo barramento de endereço. Quando o PC fornece um endereço à memória, retorna a instrução correspondente. Quando a ULA fornece o endereço de instruções Load Word ou Store Word, a memória funciona como uma memória de dados, retornando valores armazenados ou permitindo a escrita. Isso ocorre sem a necessidade de multiplexadores adicionais, pois o próprio datapad e a unidade de controle determinam qual endereço chega à memória em cada ciclo. O controle de escrita da memória segue exatamente a mesma lógica do processador uniciclo. O sinal memo main write, gerando pela unidade de controle gerado pela unidade de controle é compartilhado. Certo? Como funciona? Um multiplexador vai receber, né, o bit mais significativo da instrução, certo? Então, recebeu a instrução. Ele vai ver o bit mais significativo dessa instrução. Se este bit mais significativo for 0, ele vai habilitar a memória de código. Se esse bit for 1, ele vai habilitar a memória de dados, né? E é assim que ele vai saber em qual parte que vai ter que escrever a memória. Vai ser na parte de dados ou vai ser na parte de código. Dessa forma, o processador não precisa escolher entre dois blocos de memória distintos. Ele simplesmente utiliza o endereço correto. O PC aponta para o endereço da instrução, a ULA calcula o endereço de dados. A memória responde adequadamente a ambos conforme a operação. Portanto, mesmo o mesmo bloco de RAM funciona simultaneamente como ROM de código e RAM de dados, implementando assim corretamente a arquitetura von Neumann. Meu nome é Vitor Hugo Cerqueira Lima, matrícula 2210-21492. Sou do grupo C2 e vim aqui falar sobre uma das partes mais críticas do nosso processo do processador multiciclo, que foi lidar com a memória RAM dentro do Quartus. Nós nos deparamos com uma limitação técnica importante, que foi um bloco de memória IP que o Quartus utiliza, que não é instantâneo. Ele possui uma latência específica e necessita de 2 ciclos de clock completos para conseguir realizar o acesso de leitura ou realizar a escrita com sucesso. Se nós tentássemos ler e usar o dado no mesmo ciclo, o processador iria falhar. Então, a estratégia para resolver isso, sem complicar demais o hardware, foi mexer na máquina de estados do processador. A alteração que nós fizemos foi inserir um estado de espera estratégico. Basicamente, quando o processador pede um dado, ele não vai direto para a execução. Ele entra nesse novo estado, que funciona basicamente como um ciclo extra, dedicado exclusivamente para dar tempo à memória de concluir a operação. Basicamente, o processador está mandando o endereço, vai esperar um tique do relógio para garantir que o dado chegou. Na prática, isso afeta as instruções que dependem diretamente do acesso à memória, que são o LW, Load Word, e o SW, Store Word. Sempre que uma dessas instruções é executada, o processador permanece um ciclo adicional nesse estado intermediário antes de avançar para a próxima etapa. No LW, nós calculamos o endereço,
então esperamos, e então lemos o dado e escrevemos no registrador. No SW, nós calculamos o endereço, esperamos, e então a memória efetiva a gravação. O resultado dessa modificação simples foi garantir que o componente IP opere corretamente, respeitando os dois ciclos necessários. E o melhor, nós conseguimos essa estabilidade sem alterar de forma significativa o desempenho geral do processador. Foi uma solução mais eficiente para casar nossa arquitetura com as restrições físicas da FPGA. Olá, meu nome é Thiago, matrícula 222006463, do grupo C2. E explicando agora sobre o módulo de controle do multiciclo, nós temos que esse, diferente do uniciclo, foi feito por meio de um processo de máquina de estados, organizando a execução em no máximo 5 fases distintas para cada tipo de instrução. Nós temos que o primeiro tipo de execução seria o fetch, onde, onde em primeiro lugar tem a busca da instrução na memória, usando o PC. Vai ser incrementado também PC mais 4 para ler a próxima instrução e armazena a instrução a ser realizada no registrador. Após isso, nós temos o decode, a partir da instrução que foi colocada, nós temos a decodificação do opcode no módulo de controle já implementado, para que isso seja calculado tanto o endereço, para ser feito um branch, algo do tipo, ou também para determinar as saídas de operações a serem feitas. Onde após também nós temos a parte de execução, onde, por exemplo, seriam feitas operações na ULA, no caso de tipo E ou de tipo I, no caso de também cálculos de endereço, para casos de load, ou casos de store também, de LWSW. Depois, de caso mais específico para um LWSW, ali, por exemplo, nós teríamos a parte de memória, onde seria toda uma acessa de memória, ou escrita em memória, caso necessário. E, por fim, nós teríamos o write back, onde um resultado da ULA, ou no caso também do LW, seria efetivamente a escrita no registrador, ali, por exemplo, e a atualização de PC de uma forma final, onde voltaria para o FET e todo o processo seria realizado novamente. Agora, explicando o diagrama de estado do controle multiciclo, nós temos que, primeiro começando, no estado 000, que seria o estado de FET, onde aqui o processador lê a instrução na memória, incrementa o PC e deixa tudo preparado para o próximo ciclo. Isso com as saídas determinadas de leitura de memória, escreve R, todas determinadas que nem tem na imagem. A partir daí, nós seguimos para o estado 0001, que seria o estado de decode. No estado de decode, o processador lendo o opcode da instrução, como dito anteriormente, a partir daí decide qual próximo estado seguir. Da mesma forma que é feito numa máquina de MIDI comum, onde a partir nós temos alguns exemplos, como já o R, como tipo I, tipo U, os implementados durante esse experimento. E, por exemplo, abaixo, nós temos um caso implementado para LWSW, onde ali os dois seguem um estado parecido que seria o 0010, que implementa a origem de A e B da ULA e a LOP, para uma causa de soma, para cálculo de endereços. Mas a partir dali, sendo escolhido LW, SW, cada um vai tomar um caminho distinto. No caso de LW, seria para 001, que depois ele percorreria 0100 e depois voltaria para o FET. Já na SW, nós temos só escrito na memória, tomando um estado, que seria 0101, e voltando para o estado de FET também, 0000. E isso para diferentes tipos de exemplos realizados. Boa noite, eu sou o Caio, eu vou apresentar os itens 1.4a e 1.4b. Aqui no item 1.4a a gente tem a visualização dos blocos com RTL View. Na figura 1 a gente tem um bloco de nível superior. Aqui é possível a gente ver o bloco multiciclo com um bloco do clock, que realiza a divisão do clock de entrada. As saídas principais que estão expostas são a instrução, PC, o estado atual e as saídas dos registradores. Agora, na figura 2, a gente apresenta o netlist RTL interno do processador, que
que detalha a interconexão completa entre os blocos lógicos sintetizados pelo quartzo. Passando agora para o item B, a gente vai analisar os requisitos físicos e temporais da FPGA. A análise de timing indicou que a frequência teórica máxima seria de 1.200 MHz. No entanto, a operação limitada pela frequência restrita ficou em 250 MHz, devido às características físicas do clock do dispositivo. Agora, para a análise física, os requisitos físicos da FPGA, a gente utilizou 3.186 elementos lógicos, que corresponde só a 3% do total do dispositivo. O projeto demandou 1.467 registradores, e o uso de memória interna foi de 65.536 bits, que ocupa só 2% da capacidade disponível. A implementação na FPGA demonstrou alta eficiência, ocupando apenas 3% dos elementos lógicos e 2% da memória interna, que evidencia o design leve com ampla margem para expansões. A análise temporal confirmou a robustez do projeto, atingindo um clock máxima teórica de 1.200 MHz e restrita fisicamente a 250, assegurando a operação sem violações de timing. Meu nome é Rafael Henrique, do grupo C2, e eu vou falar um pouco sobre as simulações em forma de onda que nós fizemos do nosso processador multiciclo. Primeiramente, aqui no item 1.4c, nós fizemos a simulação funcional. A simulação funcional, e depende do clock. Então, qualquer clock que você colocar aqui, o processador vai funcionar, porque ele não leva em conta problemas temporais. Então, ele não leva em conta os atrasos que as portas lógicas têm, ele não leva em conta essas coisas. Então, qualquer clock que a gente colocasse aqui, iria dar certo. A gente escolheu colocar um clock aqui de 100 MHz, porque a forma de onda fica mais visível, ela fica... dá pra gente realmente ver o que está acontecendo no processador em cada etapa, e ele não fica tão estirado, tão fininho quanto ficaria se a gente colocasse 50 MHz como a taxa de atualização. Já aqui na simulação temporal, nós temos que tomar mais um cuidado com o clock, porque aqui ele já leva em conta os atrasos que nós temos com as portas lógicas. Nesse caso, que a gente colocou foi 100 MHz também. E o mesmo motivo, né? Que fica mais visível, fica mais tranquilo de ver, você consegue ver os estados tranquilamente do processador. E depois a gente pegou essa frequência e foi vendo até qual frequência a gente conseguiria colocar o nosso processador sem que ele quebrasse. Alguns itens atrás, acho que é no item B, ele pedia para você pegar a partir da frequência máxima pelo Time Analyzing. O Time Analyzing, ele deu que a frequência máxima do nosso processador estava em torno de 1,2 GHz. Mas, quando a gente foi realmente fazer essa simulação por forma de onda, a gente viu que ele não conseguia manter os resultados de forma precisa e confiável nessas frequências muito altas. A frequência que a gente conseguiu utilizar o processador sem que ele quebrasse foi de aproximadamente 105,2 MHz. Então, nessa frequência, o simulador ele tem resultados confiáveis.